Rádio que toca a notícia na nossa região. Seu direito. Todas as quartas-feiras temos aqui no Estúdio CBN o quadro Seu Direito, falando sobre direito trabalhista com o advogado Vinícius Cascone. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. O tema da semana, claro, é a escala 6x1, né? Afinal de contas, está em discussão no Congresso. Ainda se reúne o número de assinaturas, já tem oposição, principalmente por parte dos empregadores. Aí eu pergunto para você, para a gente começar essa conversa, Vinícius. A escala 6x1, ela é uma das que estão previstas no contrato de trabalho, né? Ela não é obrigatória, por exemplo, não é toda profissão que tem o 6x1? Bom, na verdade, Marco, é importante esclarecer que não existe uma previsão legal da escala 6x1 objetivamente. O que existe é o direito a uma folga semanal remunerada. Como a semana tem 7 dias, presume-se que a escala seria 6x1. Então, nesse caso aí, 6 dias, o trabalhador teria a obrigação legal de trabalhar em até 6 dias da sua jornada semanal e folgar um dia por uma garantia prevista na Constituição. Então, por isso que o debate está sendo posto aí neste momento é pelo suposto fim da escala 6x1. Mas é claro que o que existe na lei especificamente é um limite de jornada diário e semanal. Então, o que a lei diz especificamente que na regra, né, que o trabalhador pode trabalhar até 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Então, a gente tem essa situação divergente nesse ponto, né? Então, o que se pleiteia nessa discussão no Congresso Nacional, inclusive, é que justamente ao invés de ter uma folga semanal remunerada garantida, né, nesse projeto, nessa proposta de emenda da Constituição, que se garantisse ao menos 2 folgas semanais remuneradas para todos os trabalhadores. Então, é uma alteração bastante importante nesse aspecto, que mudaria justamente essa previsão que está na Constituição de garantir ao menos uma folga remunerada. A gente passaria para 2 folgas remuneradas na proposta. Doutor Vinícius, boa tarde. A gente sabe que o caminho para a aprovação dessa proposta é longo. A proposta conseguiu hoje, aliás, o número de assinaturas para que seja protocolada, né, no Congresso. Mas se for aprovada do jeito que está hoje essa proposta, né, como é que fica, por exemplo, a questão de novos contratos? Porque a proposta prevê que quem já trabalha na empresa não pode ter aí o salário reduzido, apesar da redução de carga horária, né? Supondo que as empresas façam novas contratações com essa regra, ela pode contratar o mesmo funcionário, agora com essa redução de horas e um salário menor, por exemplo, ou a gente pode ter um problema, né, em relação a isso no futuro? Na verdade é o seguinte, como você bem mesmo disse, por um princípio que chama princípio da irredutibilidade salarial, eu não posso reduzir o salário de um empregado que está com contrato ativo. Mas novas contratações eu posso estabelecer qual o valor do salário que será pago naquela nova contratação. É claro que existe um problema nesse ponto, porque se 2 pessoas fazem a mesma função, a mesma atividade na mesma empresa e foram contratadas um intervalo que varia de 2 até 4 anos, depende da situação específica, você pode pedir algo que chama equiparação salarial. Então aí realmente tem um ponto aí importante, que vai ter uma longa discussão na Justiça do Trabalho depois, para verificar caso essa jornada, o fim da jornada 6x1 seja abolida mesmo de fato por uma mudança na Constituição. No caso de contratos de trabalho específicos de alguma área, de sindicato, por exemplo, isso a gente não mudaria nada se o Congresso aprovar essa redução de jornada, Vinícius? Quando a gente fala em reduzir a jornada, obrigatoriamente nós vamos entrar numa situação específica que vai garantir uma segunda folga remunerada. E isso acontecendo, qualquer escala de jornada de trabalho, de revezamento, que seja estabelecida por acordo ou convenção coletiva, vai ser atingida, porque todas elas foram montadas com base em apenas uma folga remunerada semanal. Em regra, é claro, algumas situações específicas existem acordos e convenções que estabelecem 2 folgas, por exemplo.
Então, realmente, isso pode fazer com que seja afetada essas normas coletivas, elas não tenham que ser modificadas. Isso pode acontecer. Doutor, uma outra preocupação também com uma possível aprovação é se a gente pode ter um número grande de demissões, né? Porque aí é o que o senhor disse, não dá para baixar o salário de quem já está na função, mas dá para contratar novos funcionários com um salário menor para essa jornada também menor, né? A gente corre um risco aí de substituição grande de profissionais no mercado de trabalho por conta disso. É algo que pode impactar também, na sua opinião? Essa é uma discussão bastante sociológica, né? E o Brasil já tem o costume de trocar sua força de trabalho. Só para você ter uma ideia, Tayla, dados estatísticos demonstram que a cada 3 anos, o número de rescisões de contrato de trabalho no Brasil é cerca de quase 40 milhões. Ou seja, um grande número de trabalhadores tem o seu contrato rescindido no intervalo de 3 anos. Tem pessoas que trabalham 2, 3, 4, 5 empregos nesse intervalo e tem rescisões de contrato aí seguidas. Então, já o Brasil costumeiramente costuma rodar sua força de trabalho. Então, já é uma prática do mercado de trabalho brasileiro. É claro que existem pessoas que trabalham muitos anos nas empresas, evidentemente, mas a grande maioria existe esse rodízio, essa rotatividade bastante grande em alguns setores. Então, evidentemente que se já existe dessa prática, é claro que o discurso dos empregadores nesse aspecto vai dizer que essa prática vai intensificar essa rotatividade. Então, isso pode realmente, efetivamente ocorrer, é claro, mas é importante a gente levar em conta outro aspecto, que é a chamada produtividade, né? Muitas vezes, a gente sabe que no final da jornada de trabalho, o trabalhador já não consegue mais produzir o que produzia. E a gente sabe que muitas vezes o tempo de deslocamento para o trabalho acaba tornando ainda a vida mais cansativa desse trabalhador. Muitas vezes o trabalhador acaba chegando extenuado já no seu ambiente de trabalho pelo fato de percorrer longas distâncias. Nas grandes cidades, e tem casos, inclusive, de trabalhadores que demoram 2 horas para sair de sua residência e chegar até esse local de trabalho. Então, evidentemente que existe aí, o corpo responde, né, a essa fadiga e faz com que o trabalhador, inclusive, seja menos produtivo. Então, esse debate, se é bom ou ruim, de fato, para a produtividade, é o debate que deve ser feito aí para os estudiosos, para justamente verificar se vale ou não vale a pena ter essa mudança aí na legislação. Eu entendo que essa proposta é uma proposta, pelos estudos, por tudo que eu já vivenciei na advocacia trabalhista, que eu acompanho ao longo de 18 anos, que realmente a questão da produtividade, em face das longas jornadas de trabalho e do tempo de deslocamento que os trabalhadores têm aí justamente para chegar ao trabalho e para ir embora para casa, que uma redução de jornada talvez possa ter um ganho de produtividade desses trabalhadores. Então é importante a gente levar essa discussão. Vinícius, a gente sabe que a hora extra sempre existiu, depois a reforma trabalhista colocou como alternativa usada por diversas empresas o banco de horas, né? Isso poderia ser afetado também com uma mudança nessa escala de trabalho? Hoje nós temos 2 situações mais complicadas, né? O banco de horas, ele passou a ser permitido através de uma negociação individual e direta do empregado, se for mensal ou até semestral a compensação, e também existe uma situação bastante importante que eu chamo a atenção, e que foi permitido através de acordos ou convenções coletivas, que a gente chama de ponto por exceção. O que significa isso? Justamente você não registrar mais a jornada. Ao não registrar, a forma de controle fica muito mais difícil. Então, esse é um problema sério, né? Então, você registraria somente as horas extras. Agora eu pergunto, num local onde você não registra a jornada normal, você registraria a hora extra? A gente sabe que existe ali, muitas vezes, um fator inibidor do empregador. O empregado tem medo de perder seu emprego, acaba aceitando ali uma imposição de fazer hora extra e não anotar. Isso acontece muito, né? Então é importante a gente levantar esse ponto. Agora, é claro que esse sistema de banco de horas de ponto de exceção, por exemplo, isso pode ser impactado em face de uma eventual redução de jornada, que necessariamente poderia ali aumentar o cômputo dessas horas do banco de horas.
Doutor, até tomando como base, né, outros países que já implantaram essa jornada reduzida, né, de 4 por 3, na verdade, 4 dias de trabalho, 3 dias de folga, né, a gente tem exemplos diferentes. Cada país aplica isso de uma forma, né? Por exemplo, Emirados Árabes Unidos implantou, Bélgica, Islândia, Escócia. Só que na Bélgica, por exemplo, olha só, os profissionais podem escolher se trabalham 4 ou 5 dias por semana, mantendo aí a jornada de trabalho semanal de 38 horas, que já é reduzida. Só que o funcionário pode escolher, por exemplo, se ele dobra a escala numa semana e deduz as horas extras, né, entre aspas, na semana seguinte. Quer dizer, tudo isso vai depender de cada convenção, se essa redução for aprovada aqui, como é que fica essa legislação, né? Pode ser de várias formas, né, doutor? Eu acho que isso vai depender muito da atividade, né, da relação de trabalho, atividade empresarial, se é o comércio, a indústria, depende do tipo de indústria de comércio, que que possibilitaria eventual rodízio aí de empregados, que é uma das propostas que estão colocadas. Bom, na verdade, o que eu entendo aí, especificamente, um ponto que eu chamo a atenção é que dentro das 20 maiores economias do mundo, e o Brasil está entre as 10 maiores, né, o Brasil tem aí um número de horas de trabalho semanais superior à média desses países. Por exemplo, a média de trabalho no Brasil, por incrível que pareça, né, é maior do que nos Estados Unidos. Então, as pessoas usam muito o exemplo, o que o trabalhador nos Estados Unidos trabalha muito, etc. Não, mas a média de trabalho desses empregados nos Estados Unidos é inferior à média de horas trabalhadas no Brasil. Então, é algo que a gente precisa aí verificar se muitas vezes o número de horas é que faz ter uma grande produtividade ou não, no meu entendimento. E aí, às vezes, eu sei eu mesmo como um trabalhador, né, sou autônomo, mas trabalho, né, quando trabalho muitas horas ao longo do dia, a minha produtividade cai muito, né? Então, evidentemente que se eu tivesse uma jornada menor, tivesse mais foco nessa jornada, eu poderia, inclusive, trabalhar com mais produtividade. Perfeito, uma discussão que vai longe ainda, a gente vai falar outras vezes aqui no Estúdio CBN com o Vinícius Cascone, advogado trabalhista no quadro Seu Direito. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Vinícius. Até a semana que vem, um abraço. Obrigado, um abraço e uma boa tarde a todos. 3h32.